Suez é uma empresa do Grupo MAF, que tem aqui no Brasil e também tem na Espanha uma outra que se chama Suez MAF, que atende a MAF Espanha. Uma coisa interessante que você estava comentando é a questão aqui para as mulheres, é a questão aqui dos fluidos, né? Aqui a gente pode ver, até foi a pergunta, fica um pouquinho suja, né? Mas não é o ideal lavar o motor toda vez que vai lavar o carro, certo? Você pode lavar esse motor, é legal lavar, mas isso aí uma vez ao ano, no máximo, porque senão você pode danificar algumas partes elétricas, principalmente aqui o alternador do veículo. Mas é legal deixar um pouco mais limpo, porque você vê quando precisar olhar. E quando você não tem tempo para fazer uma viagem, quando você parar no posto para alguém verificar, ou às vezes você vai medir, quando você parar no posto para colocar combustível, quando você medir o nível do óleo, por exemplo, não faça com o carro que está quente, e nem sei que você tem que deixar ele parado um pouquinho, para ele ficar no nível. Quanto parar um pouquinho? Uns 10 minutos, ele tem que estabilizar o óleo, porque o óleo quando você funciona no motor, ele fica jogando para cima, para baixo, e esse líquido ele vai descer, que é o óleo. E aí quando você para, ele vai lá e mede esse óleo, vira a vareta lá o centímetro, tem um nível, tem o nível do óleo, o máximo e o mínimo, ele tem que estar nesse nível. O cientista chega para você, olha, está faltando óleo, está entre esse e esse. Não precisa completar. Só se estiver abaixo do mínimo. Por quê? Porque a hora que ele for colocar e quiser, você acabou de parar, ele fala, olha, está aqui. Ele coloca 1 litro, que aqui, daqui até aqui, é 1 litro, esse mínimo aqui. Se está no meio, falta meio litro. Esse mínimo, ele colocar, por exemplo, está no meio, ele colocar 1 litro de óleo, o óleo vai passar. Passando o óleo, aí é prejudicial para o motor. Você vai ter uma maior quantidade de fluido e você tem retentores em algumas partes do motor. O retentor é uma célula de plástico, assim, uma parte redonda, que ele faz a retenção do óleo. Se ele tiver com mais fluido do que ele precisa no motor, ele vai vazar. E aí acontece o vazamento. Isso é uma dica, porque acontece o núcleo do fluido aumentar e aí você tem problemas no motor, inclusive até para que passa para queima do combustível lá no pistão, que você vai fazer a explosão. A água do radiador também tem que estar no nível, porque se você não tiver o fluido do radiador no nível, você vai poder aquecer o motor. Então, você tem que manter aqui internamente esse nível entre o máximo e o mínimo. Essa água aqui do foco, essa aqui é a água do limpador, lá fazer o acionamento do do para-brisa. Sabão não, você tem um líquido que é próprio, que é vendido num concessionário ou numa casa de autopeça, que ele faz essa vez de limpeza. Porque ele é uma coisa própria, porque o sabão ali às vezes tem ácido e pode danificar a palheta. Palheta é outra coisa também importante que tem que estar sempre distribuindo. Outra coisa importante aqui na bateria, quando você já vê se a bateria está ok, tem um olhete se você quiser ver, e tem uma luzinha verde dentro. E se ele está verde é porque a bateria está carregada. Vocês viram aí que está a luzinha verde? Então é repelir a água. Então você coloca aí, você passa o vidro e ele repele quando vem uma chuva fraca, ele repele. E ele impede que fique endurecer. Mas sempre a limpeza é com álcool. Se você quiser aplicar um produto desse que dá um tempo, geralmente é 30 dias, você tem mais utilidade melhor. Contenção é importante, tem que ser rígido. Eu já peguei situações de pessoas, de mulheres paradas, e alguém foi ajudar e a pessoa não conhece o caso, não decorar o manual, mas é interessante ler, porque tem singularidades, algumas funcionalidades que a gente acabou de média gama, você tem coisas que você pode utilizar nele que te facilita, por exemplo, um farol automático. Hoje uma gama de veículos médios tem farol acendimento automático. Você tem alguns que tem um acionamento do limpador para-brisa automático, só que é o seguinte, você tem coisas no manual, como eu falei, que leia, porque esses pontos, eles são acionamento automático, mas eles podem ficar ligados, o farol, desculpa, tem o ponto onde ele liga sempre e onde ele fica no segmento automático. Então é para gente saber no dia a dia, é importante para você usar para os recursos do veículo que está ali disponível, né?
Além disso, painel, acho que é importante também para vocês saberem, aquelas luzinhas que aparecem, aquela amarelinha que tem um raiozinho no meio da parte de injeção eletrônica. Então quando ela acender, eu tenho que levar numa concessionária, numa oficina, num mecânico para queimada, e você vai levar no mecânico, você pode até ser enganada por causa de uma lâmpada, falar que precisa trocar alguma outra peça do motor. Então tem que tomar cuidado. Então essas são dicas interessantes que eu acho que fácil. São equipamentos de segurança. Equipamentos de segurança tem uma norma do CONTRAN onde você pode ser multado por isso. Uma lâmpada queimada, você pode ser multado, um farol quebrado também. Então tem que tomar cuidado. Então você vai parar na garagem, pisca, às vezes está pisca, quando você sabe que está queimado, ele fica piscando, e quando tem uma lâmpada queimada, ele pisca mais rapidamente. Questão de pneu, vou mostrar para vocês. Todo pneu, a questão do consumo do veículo está ligada ao pneu, porque o pneu é que faz a aderência entre o solo e a rotação da marcha, que quando você está a movimentação do veículo. Então é ele que dá, que tem a questão de consumo, está ligado basicamente ao pneu e outros componentes, é lógico, se é um motor de combustão, ele vai perdendo esse tempo. Mas o consumo está ligado entre o alinhamento direito da direção, que você está sempre mantendo alinhado, fazendo o alinhamento desse conjunto do pneu e toda a suspensão, que é feito em empresas especializadas, conforme a quilometragem que o manual indica, mas geralmente fazer esse alinhamento a cada 10 mil quilômetros. E o pneu tem que estar sempre calibrado, com a pressão adequada, conforme indicado pelo fabricante. Tem no manual e tem em alguma parte do veículo. Geralmente na coluna B, aqui nessa coluna central desse lado, ou do lado do motorista, ou na tampa do combustível. Todo pneu ele tem um indicador de desgaste. Ou é do lado, uma setinha, ou esse caso não é da setinha, esse caso ele tem esse calambinho aqui, ó. Tá vendo esse calambinho aqui? O mínimo é 1,6 milímetros. Isso é norma internacional. Então olha o tamanho aqui dessa pontinha. Esse é o mínimo. Só que você não precisa desse equipamento. Por isso que é feito no pneu, esse pontinho que eu acho que todos conseguiram ver, tem uma marcação. Quando eu chegar naquela bolinha que está, aquele degrauzinho, chegou no 1,6. Então ali é que você tem que trocar. Fora isso, tem que olhar o desgaste, né? Porque às vezes ele pode desgastar mais por fora, por dentro. E aí é do lado do pneu. Porque ele, no pneu, na tração dianteira, no eixo dianteiro, que é a tração dianteira aqui no caso, ele vai desgastar mais porque você dá mais tração, às vezes patina, a frenagem na parte dianteira é maior do que na traseira. 60% da força de frenagem acontece na dianteira. Para cada 10 mil fazer alinhamento de direção do eixo dianteiro e balanceamento das rodas e esse rodízio do dianteiro, depois chega a 40 mil. Se você fizer isso, você consegue chegar a 40 mil. Mas tem carro que pode chegar a 60. Eu coloco, quando eu vou colocar um par de pneus próximo no eixo, né, os dois pneus dianteiros, dois traseiros, sempre coloco o novo como colocando o eixo traseiro. Porque o certo é você colocar o pneu novo no eixo traseiro. O eixo dianteiro deixa aquele mais desgastado. Porque é onde o eixo traseiro vai te dar a estabilidade do veículo. Todo carro flex tem que colocar combustível. Gasolina no reservatório.